Bom dia, pessoal. Nós vamos continuar então no caderno do aluno, na página 9, sobre funções. Atividade 1, que está na página 9, depois passa para a página 10. Então, acompanhando comigo aí. O preço da passagem do transporte urbano comum em uma cidade do estado de São Paulo é R$ 4,00. Com base nesses dados, complete a tabela a seguir. Então, página 10. Vocês têm aí uma tabela que tem o número de passagem e o valor pago por cada um. Se é uma passagem, vocês têm R$ 4,00. E duas passagens? R$ 8,00. E 5 passagens? Quanto que você vai pagar se cada passagem é R$ 4,00? Você vai lá comprar 5 passagens, 5 vezes 4, 20. E 8 passagens. 8 passagens. Cada uma é R$ 4,00. 8 vezes 4, 32. Então, vocês completem aí na tabela. 2 passagens, R$ 8,00. 5 passagens, R$ 20,00. E 8 passagens, R$ 32,00. Aí ele pede o item A. O item A, quanto uma pessoa pagaria por 7 passagens? Se uma passagem custa R$ 4,00, 7 passagens vezes 4, que é o preço de cada uma, daria o quê? R$ 28,00. Olha lá. Certo? E o item B? Ele pede assim, quantas passagens podem ser compradas com o valor de R$ 60,00? Então, é só dividir 60 dividido por 4, que é o preço de cada passagem, né? Que vai dar quanto? 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Então, aqui é menos 4, é assim que vocês aprenderam? Tá? Abaixo o 0. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Então, com R$ 60,00, você vai comprar 15 passagens, porque cada passagem custa R$ 4,00. Então, pessoal, o item C e o item B. O item C, ele fala assim, determine o valor de K, escreva a expressão algébrica que representa essa situação. Considere M, M, número de passagens, e o V, o valor pago, certo? Esse daqui, eu coloquei essa função, por quê? Porque o valor pago vai ser o R$ 4,00 vezes o número de passagens, certo? Então, e o item D? O que ele pede no item D? Faça um plano cartesiano, faça o gráfico dessa função. Então, o que eu fiz? No eixo horizontal, eu coloquei o número de passagens e no eixo da vertical eu coloquei os valores. Então, o que nós fizemos? Se uma passagem custa R$ 4,00, 2 passagens, R$ 8,00, 3 passagens, R$ 12,00 e assim por diante. Então, por que começou aqui da origem? Daqui do 0, 0? Porque se eu não comprar nenhuma passagem, eu não vou pagar nada, certo? Então, vai depender do que? Do número de passagens, é o valor que eu vou pagar. Então, é uma reta crescente. Por que é crescente? Passando pela origem. Começando da origem. Por quê? Porque quanto mais passagens eu comprar, mais vai ser o valor, né? É uma proporcionalidade também diretamente proporcional. Então, pessoal, na página 10, atividade 2. Acompanhe comigo aí. Essa atividade, quem assistiu à aula do Centro de Mídias, do dia 6/7, fizeram essa atividade lá, certo? Então, quem assistiu, tá lá a atividade que era para fazer, tá? Então, vamos aí. Ele fala assim, o gráfico a seguir representa uma relação f de x é igual a 3 vezes t. Então, vamos ver, referente ao consumo de água aí está escrito em metros cúbicos, certo? De uma empresa em função do tempo, que é em minuto. Então, essa empresa,
o tempo é em minuto e o consumo de água é em metros cúbicos, certo? Então ele fala assim, analise o gráfico e responde. O item A, o item A, qual é o consumo de água dessa empresa após 2 minutos? Então o que eu fiz? Eu peguei 2 minutos, coloquei aqui no lugar do X, certo? E peguei o quê? Coloquei aqui no lugar do T, 2 minutos. 3 vezes 2, 6. Então, o consumo de água dessa empresa em 2 minutos vai ser o quê? 6 metros cúbicos, tá? Metros cúbicos. Então, eu coloquei aqui também um item para vocês lembrarem que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? Tem essa transformação. Aí o item B, ele fala assim, qual seria a lei de formação dessa função se Y fosse dado em litros, tá? Então 1 metro cúbico não é 1000 litros, então ficaria o quê? O 3, tá? Vezes o tempo, né? Que seria em minutos, vezes 1000, transformando para litros. Metro cúbicos em litros. O item C, ele fala assim, em quanto tempo essa empresa consome 210 metros cúbicos de água? Por isso que eu coloquei 210 aqui, V é igual a 3 vezes T, que quer saber o tempo, tá? O 3 está multiplicando, passa para cá dividindo, foi o que eu fiz aqui, tá? 210 dividido por 3 dá em 70 minutos. Então, o que significa isso? Que essa empresa, em 70 minutos, ela vai usar 210 metros cúbicos de água. O item D. O que significa f de 30 igual a 90 nessa função? Significa o quê? Que em 30 minutos o consumo de água da empresa é 90 metros cúbicos. Continuando. Então, agora nós temos atividade 3, na página 11, ele dá alguns gráficos aí, tá? Então, ele pede o gráfico que representa a relação de proporcionalidade direta entre as duas grandezas. Lembra do exercício anterior? Quanto mais passagens você vai comprando, maior o valor que você vai pagar. Então, esse aí o que representa, igual aquele anterior que nós fizemos, é a alternativa D. Por quê? Ele passa pela origem, e ele é o crescimento, onde é uma função do primeiro grau, dá uma reta, né, perpendicular. Então, significa que conforme está aumentando, né, na horizontal, aumenta também na vertical. Então, alternativa D, certo? Agora aqui, atividade 4. Considere os gráficos. Ele deu o gráfico 1, gráfico 2, 3 e 4. Então, eu fiz o K de cada gráfico. Por exemplo, no gráfico 1, aumenta de 1 em 1. Então, por isso que eu pus K igual a 1. No gráfico 2, aumenta de 2 em 2. Pode olhar aí no gráfico, tá? O gráfico 3 vai ser 0,5 o K, tá? Olha aí no gráfico que está aumentando de 0,5. E o gráfico 4 está aumentando de 0,25. Deu para ver aí? Então, ele fala assim, na página 12, considerando as constantes de proporcionalidade encontradas em cada uma das funções e organizando-as em ordem crescente, obtemos as seguintes funções, né? Por exemplo, é a alternativa B. Por quê? É do maior, olha lá, K igual a 2, depois K igual a 1, que é a função 1, depois é a função 3, K igual a 0,5, depois a função 0,25. Então, é nessa sequência. Então, a sequência que está certa aí é a alternativa B, certo? Então, pessoal,
vocês sabem já como é uma função do primeiro grau. Vocês sabem que a reta é perpendicular, crescente ou decrescente, tá? Então agora vai ficar para vocês fazerem a atividade, ó. Atividade 5, a 6, a 7 e a 8 e a 9 da página 12 e 13, certo? Essas atividades dá já para vocês fazerem. Inclusive a atividade 8 foi feita, quem assistiu no Centro de Mídia, a aula de matemática, dia 24/6, foi feita essa a atividade 8, ó, no Centro de Mídia, tá? Então por isso que é importante assistir às aulas do Centro de Mídia. E a atividade 9 também foram feitas essas duas atividades no Centro de Mídia, dia 24/6. Agora aqui, a atividade 10, 11 e a 12, então eu quero que vocês façam também a atividade 10, 11 e 12, tá? E que depois eu só corrijo, tá bom? Então vai ficar isso aí para vocês fazerem. Certo? E eu vou dar uma explicada agora na função do segundo grau para vocês fazerem a próxima página aí para a gente fazer junto. Tá ok? Continuando, vocês na apostila vocês têm a função do segundo grau. O que é uma função do segundo grau? É onde tem um x, ó, elevado ao expoente 2. Essa é uma função do segundo grau. Então, ó, ax² mais bx mais c igual a 0. Então, onde tem o x, ó, o número que acompanha o x² é o valor de a, ó. O número que acompanha o x sozinho é o valor de b. E o número que está sozinho, sem letrinha, é o valor de c. Por que você precisa identificar o valor de A na função do segundo grau, o valor de B e o valor de C? Porque você vai encontrar as raízes dessa função do segundo grau, tá? E vai achar o x dessa função do segundo grau. Então, por exemplo, você tem a fórmula que é assim: delta é igual a b² menos o 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, por isso que vocês têm que identificar sempre o valor de A, o valor de B e o valor de C, para depois você jogar os valores aqui nesse delta. Aí você vai achar depois o x, que vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, ó, sobre 2 vezes o A. Tá? Aí você aqui, você vai tirar, né? Você vai resolver o x' ou o x1 e o x2 ou o x duas linhas, tá ok? Depois eu vou dar um exemplo disso aqui para vocês fazerem na apostila, tá ok? Mas isso aqui já foi passado no Centro de Mídia também, quem está assistindo as aulas de matemática, tá ok? Obrigada.